Grandes mudanças fora das pistas, melhorias constantes nelas e até algumas vitórias aqui e acolá. A revolução da Ferrari na era Fred Vasseur tem sido uma jornada e tanto até aqui. Ok, a equipe mais famosa da Fórmula 1 ainda não virou a gigante que bate a Red Bull, mas parece que está no caminho. Há uma atmosfera de super time se formando na Ferrari, com Lewis Hamilton chegando em 2025 e Adrian Newey sendo especulado. Com outras contratações menos glamourosas, mais significativas, a Ferrari de Vasseur está começando a tomar forma. A questão é, as perspectivas de longo prazo são convincentes? E o que está sendo feito para o curto prazo? Vamos começar pelo aqui e agora. A Ferrari ficou frustrada pela oportunidade perdida em Imola, onde o carro atualizado terminou em terceiro, atrás de Red Bull e McLaren. A tão esperada primeira grande atualização de 2024 nunca prometeu ser revolucionária, como muita gente fora da equipe imaginava. O fato é que a Ferrari começou o ano equilibrada, figurando como a concorrente mais próxima da Red Bull e até ganhou uma prova. Havia uma expectativa otimista de que ela se aproximasse de vez da grande rival. Por isso, a terceira derrota consecutiva para a McLaren e a ausência total de vitórias sobre a Red Bull são decepcionantes, mas as circunstâncias que levaram a Ferrari ao terceiro lugar irritaram algumas figuras importantes mais do que o resultado em si. Charles Leclerc até pressionou Lando Norris por um tempo, mas cruzou a linha num solitário terceiro lugar, 7 segundos atrás dos dois primeiros, Max Verstappen e Norris. Depois de se qualificar em quarto, o monegasco admitiu que o resultado foi um pouco pior do que o esperado, considerando bom início no fim de semana. Ele sentiu que o desempenho na classificação custou à equipe a chance de vencer a corrida. Imola não é a melhor pista para o motor Ferrari. A configuração de turbo fornece boa entrega de potência nas curvas, mas talvez falte na saída. Leclerc acha que a Ferrari se prejudicou pela estratégia de motor comparado à McLaren e à Red Bull. Ele sentiu que o uso da bateria estava um pouco desajustado, já que ele perdeu tempo na reta principal ao iniciar as voltas de classificação e não conseguiu recuperar. Talvez esse seja um sinal de que é preciso compensar melhor as características do motor em uma pista como Imola. O certo é que foi mais do mesmo. A Ferrari mais fraca no sábado e um pouco mais competitiva no domingo. O SF24 ainda parece um pouco menos potente do que os carros da Red Bull e da McLaren em uma só volta. Qualquer um dos 3 melhores carros teria uma boa chance de vencer se mantivesse a posição na pista. Com margens tão pequenas em certas corridas, essa fraqueza na qualificação pode ser a diferença entre a Ferrari conseguir vitórias e lutar pelo segundo lugar. A condição atual da Ferrari está clara, mas o que ela está fazendo para melhorar? Bem, para começar, cabe elogiar a organização técnica da equipe pelo progresso sob a liderança de Vasseur. Ela tem sido mais eficaz no desenvolvimento dos últimos 12 meses do que foi em 2022, o primeiro ano sob as regras atuais. Naquele ano, ela começou bem e depois decaiu. Vasseur tem sido enfático ao destacar a qualidade dos times técnicos existentes, mas reforços ainda são necessários. Caso contrário, a Ferrari não estaria em uma busca implacável por talentos. A grande questão do recrutamento da Ferrari é se e quando ela vai contratar o lendário designer da Red Bull, Adrian Newey. Independentemente disso acontecer, não subestime algumas aquisições de alto nível que já foram feitas. Loic Serra e Jérôme D'Ambrosio chegam em outubro, ambos vindos da Mercedes. Serra era o diretor de performance na Mercedes. Já D'Ambrosio tinha um papel um pouco mais nebuloso como braço direito de Toto Wolff e chefe do programa de jovens pilotos. Na Ferrari, D'Ambrosio vai ser o número 2, como vice-chefe de equipe de Vasseur e chefe da academia de pilotos. Houve um vácuo no apoio a Vasseur nos últimos meses, desde que Laurent Mekies foi para a RB. Serra vai assumir um papel técnico importante, reportando a Henrique Cardili como chefe de engenharia de performance do chassi. Ficam abaixo dele a engenharia de pista, o desenvolvimento aerodinâmico e a performance do carro. São áreas essenciais e mais ligadas ao desempenho da equipe do que a de D'Ambrosio. Essas duas contratações confirmam rumores que circulavam no paddock há meses, o que não tira a importância dos reforços como um todo.
Com Serra, a Ferrari consegue uma figura altamente respeitada da Mercedes e bem vista por Lewis Hamilton, a estrela da Ferrari para 2025. Mas veja, isso não necessariamente significa que a chegada de Hamilton tenha influenciado Serra. Há quase um ano, já se falou do ex-diretor de performance da Mercedes na Ferrari. Ou seja, a contratação já estava no radar faz muito tempo. Então, se teve uma coisa que pesou, foi a mudança de Serra, que empurrou Hamilton ainda mais nessa direção. Eles devem ser reforços poderosos para a Ferrari de Vasseur. Fred tem motivado e extraído mais dos colaboradores atuais, além de supervisionar o recrutamento de gente menos conhecida. É mais uma prova de que Vasseur vem moldando a parte superior da equipe como ele quer. A nova era da Ferrari vem sendo uma revolução gradual. Prova disso é que as coisas estão mudando para valer. Não é apenas um ajuste suave como era antes. Vasseur não é o tipo de pessoa que apressa as coisas, mas ele toma grandes decisões e não tem medo de mudanças quando acha que elas são necessárias. Isso ficou claro logo que ele chegou, mexendo na equipe de estratégia, movendo o chefe da área, Iñaki Rueda, para fora do pitwall e para fora de um papel na pista. De quebra, ele deixou Revin J no comando da pista, colocando menos pessoas no pitwall e nos boxes. Trazer novas pessoas é fácil para um chefe de equipe. Realocar o pessoal existente é que é difícil. O fim de semana em Imola foi o primeiro de Leclerc com um novo engenheiro de corrida, depois de uma mudança no alto escalão durante a temporada, o que é raro. Antes de Imola, a Ferrari anunciou que o engenheiro de corrida de Leclerc, Javi Marcos, que sempre foi a voz no ouvido do monegasco na Ferrari, seria substituído por Brian Botzi. A explicação de Vasseur e Leclerc fez todo mundo se perguntar qual será o real motivo para a mudança, por que ela foi necessária e quais conversas precederam tudo isso, hein? Leclerc disse que a decisão foi comunicada a ele logo após Miami. A menos que a gente esteja subestimando a posição de Leclerc, é improvável que a ideia tenha partido dele. A Ferrari apenas enfatizou que a mudança foi feita por razões organizacionais e no contexto de problemas de comunicação. Uma conclusão inevitável é que Bottas deve melhorar o fluxo de informações entre a Ferrari e o piloto. Ok, nem sempre essa comunicação é perfeita na Fórmula 1, mas a Ferrari teve problemas em várias ocasiões, falhando ao fornecer a informação certa na hora certa. Vasseur prega uma melhor comunicação desde o início. Ele foi paciente para que as coisas melhorassem, mas talvez ele finalmente tenha sentido que a comunicação atual atingiu um teto. O fato de a Ferrari ter feito a mudança neste momento diz muito sobre a era Vasseur. Ele busca melhorar os processos em vez de culpar indivíduos por erros. Se houver pessoas melhores para certas posições, ele não vai hesitar em trocar. Então, qualquer que seja a razão e o objetivo para essa mudança, trata-se de um ótimo exemplo do mantra de Vasseur em ação. Se você não melhorar o tempo todo na Fórmula 1, você está morto. A mudança no engenheiro de corrida tende a gerar ganhos imediatos. Leclerc parecia feliz com a novidade em Imola. Porém, para evoluir, a questão-chave ainda é o desenvolvimento do carro. Vasseur pediu à Ferrari para agilizar o desenvolvimento, já que tem muita coisa pela frente. Há uma grande ênfase nas atualizações mais imediatas. Afinal, a Red Bull vem refinando o carro dominante e a McLaren prova que consegue ganhar desempenho durante a temporada. A Red Bull provavelmente ainda vai sobrar em fins de semana nas pistas que não exploram suas fraquezas, como Imola. Mas os avanços da Ferrari e da McLaren pelo menos tornaram a luta pela liderança mais apertada, a ponto de ser influenciada por fatores como a estratégia de cada equipe, as circunstâncias do fim de semana, as características da pista e os diferentes pontos fortes e fracos de cada pacote. Vasseur diz que vai ter que acelerar o desenvolvimento. Ele sabe que chegar com uma novidade uma semana antes das adversárias pode levar uma equipe do terceiro para o primeiro lugar. Ele entende que ganhar centésimos de segundo pode fazer a diferença. Claro, é crucial que as atualizações não sejam feitas às pressas. Elas precisam funcionar. A gente disse que o desenvolvimento da Ferrari tem sido mais eficaz no último ano. Vasseur ficou feliz com os ganhos da escuderia em 2023. Mas em termos de geração de ideias e de eficiência de ferramentas e processos, será que a equipe italiana é capaz de maximizar o teto orçamentário e lidar bem com as restrições de desenvolvimento?
Em 2022, antes de Vasseur, a resposta seria não. A Ferrari parecia sofrer de um apagão de ideias e de atualizações físicas. Ela não conseguia produzir tanto quanto as adversárias dentro do teto de gastos. Esse é um ponto que a Ferrari precisa provar nesse ano. Vasseur indicou que vão ser 2 ou 3 corridas antes de outra atualização chegar. Ele sugere que as chances até lá se resumem a acertar o setup do carro e explorar o máximo do que já existe. O tamanho e a eficácia disso ninguém sabe ao certo. Mas hoje a Ferrari parece mais próxima de correr em pé de igualdade com Red Bull e McLaren em vez de superá-las em desenvolvimento. Pode ser que a Ferrari precise de mais pessoas contribuindo com mais ideias para alimentar o fluxo de novas peças e alcançar um nível que resulte em ganhos reais em várias atualizações durante o ano. Talvez por isso seja importante a Ferrari trazer mais gente no longo prazo, seja em posições de liderança, reforçando as equipes de aerodinâmica ou até com consultores especializados. Essas pessoas podem fazer diferença no carro de 2026. Pode ser o tipo de detalhe que transforma um carro vencedor de corridas em um carro campeão.